Olá, pessoal. Então, vamos agora falar um pouco mais sobre Registry Renaming. E uma coisa que a gente já falou antes, mas vamos recapitular, é que o processador vai usar registradores extras para armazenar valores extras. Então, se você tem um processador com 32 registradores, ele pode, de repente, ter, por exemplo, 100 registradores no total. 100 não é potência de 2, vamos botar 128, por exemplo, registradores no total. Isso significa que ele tem que dar um jeito de trabalhar com esses registradores, que a gente vai chamar de registradores físicos, para trabalhar no lugar daqueles registradores lógicos, que são os registradores que a gente consegue enxergar. Um processador pode chegar a ter até em torno de 100 instruções de execução simultaneamente. O que significa isso? Significa que existem 100 instruções entre fetch lá no início e commit lá no final, primeiro ao último estágio do pipeline, e essas instruções estão andando e estão caminhando no seu processamento, e o processador está resolvendo todas elas, executando todos os códigos. Se a gente tem 100 instruções, a gente pode potencialmente ter 100 registradores precisando ser escritos. É claro que eu não tenho 100 registradores, eu só tenho 32. Então, se eu tenho 32 registradores, a gente já falou, vai ter reuso. E esse que é o ponto mais crítico nosso, vai ter reuso de registrador. Então, a ideia geral, e eu vou voltar naquele exemplo que a gente tinha visto na aula passada, suponha que eu tenha R1 igual R2 mais R3. O que vai acontecer agora, eu vou botar nossas reticências e vou fazer assim, ó, R1 igual R4 mais R5. A gente sabe que eu só posso usar o R1 aqui no meio. Então, eu vou até trocar de cor e colocar aqui no meio alguma coisa como R7 igual a R1 mais... Vamos botar o R2 de novo, tá? O que significa isso? Significa que eu tenho essa dependência, que é uma dependência verdadeira, é uma dependência de dados de verdade, e a gente vai ter aqui embaixo tanto essa quanto essa, que são dependências só de nome. Esse cara aqui de baixo não precisava se chamar R1, poderia ser um R9, por exemplo. Só que é claro que se eu falar o R9, sempre poderia ter o R9 sendo usado lá. E como a gente tem 100 instruções, a gente tem um número muito grande de instruções em fluxo, o que vai acontecer é que sempre vai ter alguém usando aquele registrador. Então, a ideia geral aqui é a gente renomear os registradores. A tática é bem simples de se trabalhar. Toda vez que a gente faz uma escrita no registrador, a gente dá um nome novo para ele. E com isso eu consigo andar com esses registradores bem calmamente. Então vamos pegar aqui no caso do R1, eu vou reescrever esse código aqui do lado direito em verde. No caso do R1, a gente vai ter que dar um outro nome para ele. E eu vou chamá-lo agora de P1. Certo? E o R2, como eu não estou escrevendo nele, eu vou manter o R2. Na realidade, eu teria que olhar exatamente o nome que ele ganhou da última vez que ele foi escrito. Para efeitos do nosso exemplo, eu não vou trocar aqui. Tá? O R7 está sendo escrito agora, então a gente vai chamá-lo de P2. E agora a gente vai virar, eu estou usando o R1, mas relembrando que o R1 foi renomeado de P1, então a gente coloca aqui P1 mais R2. E agora a gente está fazendo uma outra escrita, que é uma escrita no R1 de novo, mas eu não vou chamá-lo de R1, eu vou chamá-lo de P3. E aí, o P3 ele é usado para fazer o resultado da conta do R4 mais R5. O que aconteceu agora? Só para a gente marcar, eu continuo tendo essa dependência de dados, que é uma dependência verdadeira, mas eu não tenho nenhuma outra dependência. Quer dizer, eu não tenho mais dependência entre este cara aqui e nenhum dos outros acima. Isso quer dizer que essa instrução aqui do P3, ela pode ser executada em paralelo com a P1. Essas duas aqui podem ser executadas em paralelo. E se elas podem ser executadas em paralelo, significa que eu consegui adiantar um pouquinho o meu código. A gente costuma usar muito o conceito de registrador P para chamar de o físico em inglês, né, de physical register. Tá? Então é muito comum que a gente renomeia o registrador lógico, é o R ou o X, num registrador físico, que é o registrador P. Tá? Relembrando que esse R2 já teria virado algum P anteriormente, o R3 também, e por aí vai. Tá? Esses outros registradores todos que eu estou marcando aqui já teriam virado um P anteriormente. Como a gente não tem o código para trás, nós estamos usando essa nomenclatura aqui. Bom, fazer Register Rename, a gente vai estudar três alternativas. Uma através do Reorder Buffer,
uma através do rename buffer e uma através do merge register file. O que significa isso? Significa que a gente vai agora tentar explorar formas diferentes de fazer essa mesma coisa, tá? Então, a primeira é através do reorder buffer. Uma coisa importante, só para poder pegar esse nome, a gente não falou muito dele, a gente vai voltar a falar. Esse reorder é de colocar novamente em ordem, não é de reordenar no sentido de mudar a ordem pela primeira vez, é de recolocar em ordem as instruções. O reorder buffer é uma das formas que a gente tem para poder rastrear, já que eu posso executar instruções fora de ordem, a gente vai usar o reorder buffer para trazer as instruções na ordem correta. A sacada é bem simples, você quando chega a instrução no pipeline, ainda em ordem, você coloca ela no reorder buffer. Então ele guarda a ordem que a instrução chegou. E lá no final, na hora que você precisa encerrar uma instrução, você vê se tem alguma instrução que está antes dela na fila, e você só termina quando essa instrução que está antes dela na fila termina também. Tá? Então a ideia geral aqui é o seguinte, nós temos nesse canto direito aqui o nosso banco de registradores arquitetural. O que significa isso? Significa que eu posso ter aqui, lembra, a gente falou 128. Então eu posso ter 128 registradores aqui. Tá? Eu posso ter 32 registradores também. Tá? Então o que vai acontecer? Nesse caso aqui, nessa implementação, a gente coloca somente 32 registradores aqui. Tá? E eu vou ter um mapeamento de registradores. Com 32 registradores também. Então a gente vai receber da nossa instrução, e eu vou usar aquele R1 nosso, tá? Então a gente vai usar o R1 aqui, e a gente vai querer, por exemplo, fazer uma escrita no R1. Na hora que a gente faz uma escrita no R1, a primeira coisa que a gente vai pensar é olhar esse bit, essa sequência aqui, e esse bit vai falar se a gente vai para o hobby ou se a gente vai para o banco de registradores. Então, assim, esse bit me diz para onde eu tenho que ir. Se eu tenho que ir para o banco de registradores, a ideia é muito fácil. Eu pego o R1, registrador 1, vou no banco de registradores na posição 1 e pego o meu valor. Se a gente precisar fazer uma escrita no hobby, o que vai acontecer? Eu tenho o índice dele, a gente usa o índice e vem aqui e pega o valor que está no hobby. Aqui tem mais campos no reorder buffer, tá? Eu não estou desenhando nenhum deles aqui mais, só estamos desenhando o valor. Então a sacada é, toda vez que chega um registrador e a gente quer fazer uma leitura nele, a gente sabe que ele está ou no banco de registradores ou no reorder buffer. Tá? Tem uma característica, na hora que eu quero escrever nele, aí eu vou lá e coloco e preencho esses campos. Então, na verdade, aqui, ó, vamos apagar aqui um pouco e vamos pensar agora no processo de escrita. O que vai acontecer no nosso processo de escrita? No nosso processo de escrita, a gente está querendo escrever no R1. A gente vai escrever no R1. Então, a gente sabe que essa instrução ainda não está aqui no banco de registradores, né, porque agora é um novo valor. Então, a gente vai deixar marcado aqui no hobby. A gente sabe que essa instrução tem um lugar, tá? Então a gente já sabe, a instrução na hora que ela chegou nesse momento, ela já foi preparada para o reorder buffer. Então nesse momento aqui, a gente já pode colocá-la e trabalhar com ela no reorder buffer. Então a gente atualiza esse ponteiro aqui e coloca aqui. O valor ainda não existe, mas na hora que surgiu o valor, ele vai ser lido, tá? Então, a ideia é fazer esse fluxo na hora de escrever e na hora de ler, o que a gente faz é que a gente lê ou está no reorder buffer ou está no banco de registradores diretamente. Então, implementar no reorder buffer inclui esse pedaço de complexidade aqui, que é eu não sei, certo? Eu não sei a priori se a instrução está aqui no banco de registradores ou no reorder buffer. Além disso, na hora que eu faço o commit da instrução, a gente vai ter que copiar esse valor para cá. Então a gente vai ter que copiar o valor do reorder buffer ao final para o banco de registradores arquitetural. Tá? Então esse é um ponto importante. A gente sabe que as instruções que dependam dela, quem quiser ler o R1 posteriormente, vai ler sempre no reorder buffer, até que a gente mova para o banco de registradores arquitetural. Tá? Vantagem e desvantagem, a gente já tem o reorder buffer, é uma estrutura, coloca mais um pouco de dados lá. Tá? Essa é a ideia geral que a gente tem aqui. Tá? Bom, uma outra alternativa é o que é chamado de rename buffer. Ele é uma variação daquele método anterior. A grande diferença aqui é que, ao invés de estar no reorder buffer,
o real debuffer não vai ser usado para guardar os dados, ele vai ser usado para apontar para um dado. Por que ele vai fazer isso? Porque 1/3 das instruções não produzem valores. Eu tenho a instrução de store, eu tenho a instrução de branch, uma instrução de jump, e essas instruções normalmente não produzem valores. Ao não produzirem valores, eu tenho aquele campo lá do real debuffer que ficou liberado. E a gente não quer deixar esse campo lá vazio. O que você faz? Você declara uma outra tabela, você pega uma outra tabela, e aí você aponta para o real debuffer, que aponta para lá também. Tá? Então o rename buffer ele vai ser menor que o real debuffer, não faz menor sentido. Aqui é menor, tá? Não faz o menor sentido a gente fazê-lo do mesmo tamanho, já que eu quero economizar espaço. E se uma instrução precisar de espaço no rename buffer e não tiver espaço para ela, ela simplesmente fica parada, faz um stall nela, até a gente conseguir resolver até sair uma instrução. Isso aqui não pode causar deadlock, porque as instruções entram no real debuffer na ordem que elas vieram no programa. Então a gente tem certeza que a instrução que entrou antes vai sair antes, tá? Então essa é a ideia do rename buffer. Voltando aqui, tentando dar um desenho para a gente, significa que a gente tem essa entrada aqui do real debuffer, mas a gente vai ter uma outra tabelinha que eu vou ter que desenhar aqui em cima, e a gente vai apontar para cá, e esse cara aponta para cá, ou a gente aponta direto para ela, mas a gente não está usando o real debuffer, e a gente tem que lembrar que eu tenho que gastar esse ponteiro aqui também, tá? E essa tabela aqui, se o real debuffer, por exemplo, tem 128, vamos supor que essa tabela pode ter 96, alguma coisa menor do que 128, né? Então, o nosso exemplo é menor que 128. Tá bom, pessoal? Com isso, a gente consegue fazer um rename buffer. Tá? A terceira alternativa é ter o banco de registradores mesclado. A vantagem aqui nesse caso é que a gente vai ter um único lugar para buscar nosso banco de registradores, para buscar nossos dados. Esse um único lugar é o nosso banco de registradores, que no nosso exemplo agora ele pode vir ter os nossos 128 entradas. O grande ponto agora então é que a gente vai ter uma tabelinha, essa tabelinha aqui tem só 32 entradas, e essas 32 entradas o que a gente está fazendo é que ela aponta para a entrada correta. O grande desafio aqui é a gente guardar quais são as entradas do banco de registradores que estão disponíveis, e para poder fazer isso a gente implementa uma fila de registradores livres. Então vamos supor que eu comecei aqui, eu tenho o registrador 7 livre, eu tenho o registrador 9 livre, eu tenho o registrador 15 livre. O que vai acontecer? A gente vem, na hora que você tenta fazer uma escrita, R1, tenta fazer uma escrita, ele vem aqui e sabe que o 7 está livre, então ele vai marcar aqui na primeira, quer dizer, esse aqui seria a entrada 0, essa aqui é a entrada 1 do nosso registrador. Ele vem aqui e coloca o número 7 aqui. Tá? Ao colocar o número 7, significa que quando a gente usar esse registrador, ele vai apontar para a entrada 7 do banco de registradores. E esse cara aqui vai ter o valor que a gente quer. Observa que tudo mais funciona igual, a gente está trabalhando só neste pedaço aqui do nosso banco de registradores. Na hora que eu gastei esse cara, a gente aponta para o próximo. E na hora que a gente fez a escrita no 1, tinha alguém aqui antes do 7. Esse alguém que estava antes do 7, ele vai ser escrito aqui nesse lugar, no tail. Tá? Então, na hora que eu escrevo no R1, na hora que eu escrevo o novo registrador físico para o R1, eu libero o registrador que era anterior a ele. E esse registrador que era anterior, a gente vai andar com ele por mais tempo. E observa que é na hora que eu faço a escrita definitiva, gente. Por que é na hora que eu faço a escrita? Não é na hora que eu tenho a intenção de escrever. É na hora que eu faço a escrita definitiva. Por quê? Porque na hora que eu faço a escrita definitiva dele, eu sei que no fundo, a versão anterior dele não tem mais utilidade. Tá? Então, relembrando, eu fiz uma escrita no R1 anteriormente, vamos supor que essa escrita tivesse gravado no P9, né, no físico 9, e a gente vai andando aqui, vai andando, vai andando. Na próxima vez que a gente tem outra tentativa de escrita no R1, a gente pode virar e falar, ok, eu vou botar o P17, certo? É isso que eu vou fazer, mas a gente vai andar, 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 certo? E aí a gente vai ter outra tentativa de escrita no R1, e nessa nova a gente pode virar e falar que eu quero P2, por exemplo. Na hora que a gente aloca o P2 aqui,
Isso quer dizer, na hora que a gente vai fazer uma escrita nesse R1, na hora que de verdade esse valor aqui vai ser escrito no P2, eu vou ter um valor lá no P2, não é na hora que eu aloquei, na hora que eu tenho uma escrita no valor do P2, o P17 já não tem mais utilidade, porque eu sei que todas essas instruções aqui, como eu faço um commit em ordem, quando eu encerro as instruções em ordem, todas as potenciais instruções aqui que poderiam usar o P17 não estão mais usando, porque eu já acabei de fazer uma escrita no P2, então a instrução que faz a escrita no P2 acabou, nenhuma das anteriores vai poder ainda estar em execução. Tá? Então, essa é a ideia de banco de registradores mesclado, certo? Aí, o que, que a gente dá aqui então? Eu vou ter um único banco de registradores, a gente vai armazenar tanto os valores especulativos quanto os efetivados, e os registradores podem estar livres ou alocados, a gente tem uma free list, que é o que eu já tinha mencionado para vocês, a gente vai usar uma tabela para mapear os registradores lógicos no físicos, e se não há registrador físico disponível, assim como todas as outras técnicas, a instrução vai ter que aguardar. Certo? Somente vai liberar o registrador quando outra instrução escreve nele. Então a gente espera até o final, porque eu não sei quando é a última escrita dele. Eu só sei que quando alguém escreve outro valor nele, eu não preciso mais do valor antigo. Então a gente pensa muito pelo modelo de valor no registrador, tá bom? Aí tem um outro cenário que agora a gente tem que falar um pouquinho, que é a leitura do banco de registradores. O que, que significa isso? Significa que a gente tem que saber quando que eu consigo ler no banco de registradores, o que, que eu posso fazer sobre a leitura do nosso banco de registradores. E para poder ler do banco de registradores, nós temos duas alternativas. Uma delas é ler antes do despacho, quer dizer, antes de despachar uma instrução, eu vou ao banco de registrador e tento ler todos os registradores ali. A gente sabe que eu estou fazendo execução especulativa, isso quer dizer que eu estou mandando a instrução para frente antes de ter todos os dados de entrada dela disponíveis. Se eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo execução especulativa, qual é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio agora é que nem sempre eu vou estar com todos os registradores disponíveis. Então, assim, agora eu tenho duas alternativas para fazer. A primeira é eu pego todos os registradores que estão disponíveis lá e os que não tiverem disponíveis eu vou fazer uma leitura a posteriori. Tá? Então, esse é o nosso trade-off. Então, a gente vai processar os registradores que estão disponíveis e os que não estão disponíveis vai ser através do Bypass Network. Forwarding, isso quer dizer que eu vou pegar o resultado de lá e vou trazer para unidade funcional que tiver necessário, tá? A gente com isso, a gente consegue usar poucas portas de registradores, simplesmente porque vai ter muito valor que não está disponível, logo eu não preciso ter tantas portas de leitura. Relembrando, se eu quero rodar 4 instruções simultaneamente, as 4 podem querer ler 2 registradores, meu banco de registradores tem que ter 8 portas de leitura. Se eu não tiver 8 portas de leitura, eu não consigo rodar até 4 instruções simultaneamente. A gente sabe que nem todas as instruções leem todos os registradores, eu posso decidir fazer 7, por exemplo, ou 6, mas aí significa que de vez em quando eu vou deixar de executar uma instrução porque eu não consegui ler o registrador dela, tá? Por outro lado, a gente vai gastar mais registradores temporários nesse caso, porque eu preciso ter algum outro lugar para guardar esses registradores, pode ser no Reorder Buffer, pode ser no Rename Buffer, e esses caras aí vão ter que ser transportados para lá, além do fato deles estarem lá do outro lado e eu ter que trazer para cá de novo para guardar. Então a gente acaba gastando um pouco mais energia nessa técnica, tá? Uma outra alternativa é a leitura após o despacho, quer dizer, eu boto o registrador na fila e aí, ao invés de guardar R1, eu vou guardar aquele P7, P15, P19, quer dizer, eu guardo o registrador físico propriamente dito, porque eu já fiz o rename, então eu guardo o ID dele físico lá. Inclusive, eu posso guardar o ID do reorder buffer já de uma vez, eu não preciso guardar o ID do banco de registradores ou da tabela de conversão, tá? E a gente vai processar, então, os operandos pelo banco de registradores e bypass network. O que significa isso? Significa que algumas instruções vão ter que buscar pelo bypass network e algumas lá na frente vão ter que buscar pelo banco de registradores. Observa que no pior caso eu continuo precisando fazer 4 leituras simultaneamente. Na verdade eu posso ter um caso que é até pior do que esse, que eu posso precisar fazer mais do que 4 leituras simultaneamente, supondo um processador de 4 vias, tá? Mas no geral a gente consegue encontrar um cenário onde a gente vai pensar em economizar o armazenamento intermediário ao contraponto de ter maior número de portas nos bancos registradores. O que significa isso? Significa que eu vou contar que muitos dos meus dados vão estar no banco de registradores e justamente por isso eu vou precisar ler bem mais esse banco de registradores. A gente não vai ler os valores temporários, a gente não vai ler os valores em cima do reorder buffer ou do rename buffer, tá? Então essa aqui é uma diferença entre os dois, tá bom?
E aí tem sempre aquela pergunta, né? Se a especulação falhar, o que significa isso? Significa que eu tentei executar uma instrução, meu branch predictor mandou lá, mandou um lote de instruções, eu tenho um processador super esperto, ele já tem aí umas 20 instruções na minha frente, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que descartar uma instrução. E se eu descartar, na realidade, uma instrução, eu descarto todas as instruções que vieram depois dela. Então, assim, eu tive um jump, certo? Antes desse jump, antes desse branch, teve uma instrução que testava, gerava condição para ele. A condição não estava ainda definida, mas o meu branch predict falou que o branch ia saltar. Então a gente saltou para aquele lugar, ele previu o endereço, eu fui para a posição 1000, eu estava lá na 2000, voltei para a posição 1000, rodei, ele virou e falou: olha, não era para ir para lá. Na hora que ele falou isso, o que você vai ter que fazer? A gente vai ter que liberar todos os recursos que foram reservados entre aquela instrução de branch, que ela foi para o lugar errado, e a instrução atual, basicamente tudo depois do branch, e acertar o branch para saltar para o lugar correto. Nesse caso, a gente precisa acertar os rename tables e os reorder buffer. Tá? Então, o que acontece pragmaticamente é que esses elementos ficam bloqueados até o fim da execução de cada instrução, porque é mais fácil você desbloquear esses caras quando a instrução está pronta, e aí você tem a própria instrução como bits para poder fazer os undos necessários, se você precisar. Muitas das vezes você não precisa de undos, você só precisa não comitar, não encerrar essas instruções. E você volta para o banco de registradores do jeito que ele estava antes. Tá? Então todo o rename para trás é perdido e volta para aquele cenário. Então a gente vai precisar acertar a tabela de rename. Tá bom? Então com isso, é um custo muito alto. Você pode gastar múltiplos ciclos ao tentar fazer essa parte de recuperação da especulação. E esse é mais um motivo que a gente está tentando não falhar na especulação. A gente quer especular e a gente quer positivamente conseguir cada vez mais resultados melhores, melhor previsão de branch, melhor especulação de todas as operações que a gente quer fazer dentro do processador, ok? Bom, então tentando comparar um pouquinho, Reorder Buffer e Rename Buffer, eles não precisam da free list, porque eles já têm ela intercalada dentro dele, né? É porque eles vão usar, inclusive, o Reorder Buffer lá dentro, logo você não precisa da free list, o Reorder Buffer aponta para você. Eles podem precisar de duas escritas, você vai escrever o valor no Reorder Buffer, depois você escreve esse valor quando a instrução fizer a commit no banco de registradores. Eles podem precisar de bypass extra, porque eu vou ter muita gente no Reorder Buffer, vou ter que fazer muitas leituras nele. E é melhor ler antes do despacho da instrução, porque aí eu consigo pelo menos organizar um pouco mais os dados e diminuir o nosso custo de ter que decidir de onde eu vou tentar fazer a leitura dessa instrução. Já o Measure Register File, os valores são escritos apenas uma vez, que você vai escrever só no banco de registradores. Todos os operandos são lidos sempre do mesmo lugar, então todo aquele overhead vai ser diminuído de você decidir se quer no Reorder Buffer ou se quer no banco de registradores, e pode ser utilizado com os dois métodos de leitura, quer dizer, eu posso ler tanto antes quanto depois do despacho, porque depois do despacho eu consigo apontar corretamente para onde a gente está indo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente faz um mecanismo que ele é um pouco mais simples aqui do ponto de vista de restrições para a gente. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia geral do que a gente vai fazer sobre a alocação. Esse estágio aqui, ele é bem complexo do ponto de vista de register rename, mas do ponto de vista de entendimento, ele é um estágio mais simples de se entender. Então, a gente vai encerrar por aqui. Falou, pessoal? Até mais, então.